Olá, meu nome é Diego Barreto e você está no Filantropando, o canal de filantropia é um verbo de ação contínua. Tempão eu comentei com vocês aqui sobre uma palestra que eu assisti no TED, que mexeu bastante com a minha cabeça, porque trouxe ideias interessantes sobre filantropia, sobre como é feito filantropia nos Estados Unidos e no mundo. Na época eu fiquei muito impactado e inclusive já disse aqui que as ideias do Dan Pallotta, o palestrante desse TED Talks, me influenciaram a criar esse canal e repassar essas ideias porque eu tenho certeza que podem transformar a vida de muitas pessoas. Mas antes de falar sobre essas ideias inovadoras, eu quero pedir para você ficar até o final do vídeo e já deixar aquele joinha para continuar impulsionando esse conteúdo para mais e mais pessoas. Esse vídeo é um dos mais importantes que eu já gravei nesse canal. No Brasil, a cultura da doação não é tão consolidada quanto em outros países. O índice montado pela Charities Aid Foundation, ou Fundação de Ajuda para Caridades, comparou as doações feitas em 126 países e o Brasil ficou em 74º lugar do índice final. O primeiro lugar do ranking é ocupado pelos Estados Unidos, o segundo lugar, Mianmar e Nova Zelândia em seguida. Aqui no Brasil, a média de doações por ano chegam à média de 3 bilhões de reais. No ano de 2016, as doações representaram apenas 0,23% do PIB em comparação com os Estados Unidos, e a filantropia representou 2% do PIB daquele ano. Apesar das diferenças entre os países, quando o assunto é filantropia, existe algo que é comum a todos, a nossa maneira de pensar a filantropia. O que a gente pensa sobre a atuação das instituições sem fins lucrativos e como elas podem desenvolver seu trabalho costuma compartilhar da mesma visão retrógrada. Essa visão curta paralisa os esforços filantrópicos. A grande verdade é que, por causa disso, a atuação das instituições de filantropia fica muito limitada e isso as impede de trabalhar em escala e atacar grandes problemas. Pra você ter uma ideia, em 2019, 13 milhões de pessoas viviam na extrema pobreza no Brasil. Eu tô falando aqui de pessoas que sobreviveram ou sobrevivem com no máximo R$150 por mês. Essa é uma parte da população abandonada e que, devido à miséria, não conseguem sair dessa situação por si só. E se não conseguirem ajuda, vão permanecer nessas condições, perpetuando a miséria de geração em geração. Esse é um tipo de problema que as instituições sem fins lucrativos deveriam atacar, mas faltam recursos financeiros e mobilidade para conseguir encarar problemas com essa escala de complexidade. Diante desse problema, que é entre tantos outros, a gente se pergunta como dá para mudar esse cenário. É aí que a palestra do Dan Pallotta é tão surpreendente. Segundo ele, existe um sistema de crenças sobre a natureza das instituições de caridade que impedem que essas instituições sejam grandes o suficiente para resolver esses grandes problemas. Esse sistema de crenças, que foi passado de geração em geração, negou a essas instituições as mesmas ferramentas que a economia global utiliza para gerar riqueza. Segundo ele, isso acaba por discriminar as instituições sem fins lucrativos em pelo menos 5 áreas. A primeira é a remuneração. No setor privado, quanto mais você produz e gera resultado, mais você ganha. Ninguém fica assustado quando descobre que um CEO de uma empresa de entretenimento, por exemplo, tem um salário de 250 mil por mês, mais o bônus e os benefícios. Mas a maioria condenaria uma instituição de caridade que pague o mesmo salário para um gestor que ajuda a levar a cura da malária para crianças no norte do Brasil. Não é engraçado isso? A gente admira e recompensa quem ganha milhões por ano vendendo jogos eletrônicos, mas chamaríamos de parasita alguém que ganha $500 mil por ano ajudando milhares de pessoas. Para o nosso sistema de crenças, ganhar dinheiro ajudando pessoas parece ser imoral, mas isso tem um efeito colateral que incapacita as instituições sem fins lucrativos de terem pessoas altamente capacitadas resolvendo problemas super complexos. Um jovem que estudou administração na FGV, por exemplo, pagando mensalidade de R$6 mil por mês, dificilmente vai trocar uma carreira no setor privado por uma carreira numa instituição filantrópica. E isso não é porque ele é mau ou ganancioso, é simplesmente porque 99% das pessoas, nas mesmas condições que ele, não fariam isso. Da mesma maneira que o setor privado remunera bem quem apresenta resultados, as instituições de caridade deveriam remunerar à altura quem apresenta resultados positivos. Isso, para mim, é muito lógico. Imagina se tivéssemos a possibilidade de ter o jovem Bill Gates, no começo da sua carreira, liderando um projeto que irá resolver o problema do saneamento básico no Brasil, ganhando R$5 mil por mês. Qual seria a chance
dele aceitar esse trabalho? A resposta é simples, 0% de chance. A gente poderia reagir de maneira extrema, dizendo que ele é ganancioso, que não se importa com os outros, apenas com ele mesmo. Mas hoje o Bill Gates, aposentado e multibilionário, investe dinheiro do próprio bolso para encontrar a cura contra a malária e resolver o problema de saneamento básico em diversos países africanos, porque ele simplesmente decidiu trabalhar no setor privado. Eu sei que esse exemplo é hipotético, mas imagina comigo se uma instituição sem fins lucrativos tivesse condições de pagar um salário atrativo para o jovem Bill Gates há 30 anos. Talvez já estivéssemos colhendo grandes resultados desse trabalho hoje. Mas tem mais. Esse foi só o primeiro cenário de disparidade entre o setor privado e o filantrópico. Para o Pallotta, a segunda ferramenta que é renegada às instituições sem fins lucrativos é o marketing. O investimento em publicidade no Brasil ultrapassou 12 bilhões de reais no ano de 2019. Entre os meses de janeiro a setembro apenas. Empresas do setor privado gastam até 7% do faturamento em propaganda e marketing. E isso não é à toa. Uma propaganda bem feita e vinculada nos meios de comunicação corretos podem trazer retornos milionários. Para você ter uma ideia, a edição do Big Brother Brasil desse ano bateu recorde de patrocinadores e os valores já ultrapassam 700 milhões de reais, mais que meio bilhão. E esse número pode ser maior caso o programa consiga manter os números de audiência elevados. E o motivo é simples. As empresas sabem que o seu produto será visualizado por milhões de pessoas do país inteiro, por isso esse valor investido irá retornar multiplicado no caixa da empresa. Porém, quando uma instituição sem fins lucrativos decide investir em marketing, os doadores automaticamente entendem que o dinheiro para ajudar pessoas está sendo desviado do seu propósito original e questionam a credibilidade da instituição, sem ao menos perceber que cada real investido multiplicará a arrecadação. E assim terão mais recursos para atender às grandes demandas. Pior ainda, no Brasil uma organização filantrópica está proibida de fazer marketing. Eu descobri isso quando fui oferecer o espaço publicitário nesse canal para uma empresa filantrópica. Como você já sabe, o meu objetivo aqui é doar todo o dinheiro da publicidade e fazer esse canal um veículo que vive o que prega e cria soluções para o nosso tempo. Exatamente nessa linha do que eu estou falando aqui com vocês agora. No ano de 2019, o projeto Criança Esperança da Rede Globo bateu recorde de arrecadação, ultrapassando os 22 milhões de reais. Agora tenta imaginar qual seria a arrecadação se a Globo, ao invés de utilizar todo o seu poder de propaganda e marketing, decidisse distribuir míseros panfletos na rua. Precisamos mudar a nossa visão de filantropia, urgente, na cultura e nas nossas leis. A terceira área de discriminação é a tomada de riscos em busca de novas ideias que geram rendimentos. Ao longo da sua história, a filantropia nunca passou por momentos de grandes transformações ou crescimento exponencial. É verdade que em momentos de grandes tragédias e catástrofes naturais, como o que aconteceu agora na pandemia, a soma de doações se multiplica rapidamente, mas ela costuma voltar à estagnação quando o problema é resolvido ou perde as manchetes dos meios de comunicação. Porém, o mesmo padrão não é visto no setor privado. Nos últimos anos, diversos setores foram impactados pelo aumento da tecnologia e inovação, elevando os resultados a valores inimagináveis. Mas isso só é possível porque as empresas e seus acionistas entendem que sem assumir riscos é impossível inovar. Muitas instituições relutam em tentar qualquer ação inovadora e ousada por medo de falharem e terem a sua reputação arrastada para a lama. Com isso, se você mata a iniciativa de inovação e angariar recursos, por exemplo, o crescimento necessário para enfrentar os grandes problemas nunca será alcançado. Essas empresas nunca conseguem se alavancar. As iniciativas filantrópicas precisam ter a liberdade de inovar e de se arriscar, sim, se quiserem alcançar a escala. Manter uma mentalidade de doações e esmola é o segredo para que a filantropia não chegue em lugar nenhum. A penúltima área, quarta, é a área do tempo. A Amazon ficou 6 anos sem devolver qualquer lucro para os investidores. Eu disse 6 anos. Mas eles tiveram paciência, porque sabiam que havia um objetivo de longo prazo. Tendo alcançado o valor de mercado de $1 trilhão, hoje eles colhem o lucro disso. Porém, isso seria impossível para uma instituição sem fins lucrativos, porque ninguém espera que uma instituição fique 6 anos sem ajudar os necessitados, mesmo que os resultados de longo prazo fossem capazes de resolver problemas sociais em escala global. É sempre uma ação muito imediativa, é sempre uma expectativa de muito curto prazo para eventos e investimentos em filantropia. Não estou dizendo que uma iniciativa deve acumular por 6 anos sem doar. Estou dizendo que o paradigma de doação tem que estar vinculado ao da escala. Ou o máximo que vamos ser capazes de fazer vai ser entregar sopas na praça e manter as pessoas na mesma miséria que estão. E por último, a
quinta diferença é que as instituições sem fins lucrativos não podem obter lucros do mercado de ações. Aí é pra acabar, né? Não? Aí mexeu comigo. Então, de brincadeira com a gente. O setor privado oferece lucro aos acionistas para atrair capital e dar mais lucro ainda. É como uma pequena bola de neve que ao descer a montanha ganha tamanho e peso. Mas você pode estar se perguntando, para que uma instituição sem fins lucrativos precisa lucrar? A resposta é simples, porque ela precisa gerar dinheiro para crescer. E crescendo, ela terá condições para enfrentar problemas de grande escala. Mas como essas instituições conseguiriam isso se são impedidas de participar de um mercado multitrilionário? Fala para mim. Somando essas 5 áreas, fica evidente por que mesmo no país número 1 em filantropia, os Estados Unidos, as instituições sem fins lucrativos estão estagnadas e pouco conseguiram avançar nos últimos 50 anos. Enquanto empresas dispõem de ferramentas para criar grandes impérios, o setor de filantropia tem sobrevivido das migalhas, apenas porque julgamos ser imoral que alguém ganhe dinheiro ajudando os necessitados. Ou usar o dinheiro de doação no mercado de ações para gerar lucro em troca de mais capital. Para ficar mais claro de como esse sistema de crenças limita os resultados em termos de arrecadação, eu vou dar um exemplo do próprio Dan Pallotta. A instituição que ele era responsável lançou um projeto com o valor inicial de $50 mil no mercado de ações. Em 9 anos, eles conseguiram multiplicar isso em 1.982 vezes, restando $108 milhões, depois de todas as despesas do projeto. Agora eu pergunto para você, se eu tivesse $50 mil para financiar uma pesquisa para encontrar a cura do câncer, seria melhor eu entregar esses 50 mil a um grupo de cientistas ou investir esse dinheiro para multiplicar o valor em 1.982 vezes? Contratando equipes diferentes, com recursos maiores, como eu teria mais resultado? Fala para mim. Imagine quanta diferença as instituições sem fins lucrativos fariam no mundo se tivessem a liberdade de usar as mesmas ferramentas que o setor privado dispõe para crescer. Imagine instituições de caridade do tamanho das grandes empresas como Apple, Google e Amazon. Já parou para pensar nisso? Por que aceitamos a presença de empresas cada vez maiores, feudos, comendo fatias inteiras de mercado, da indústria, pelo simples objetivo de acumular capital, mas não podemos aceitar que empresas de filantropia subam a essas mesmas alturas, mas ajudando a levantar pessoas? Por que aceitamos que haja Coca-Cola, Apple, Amazon, Google no mundo sem que não tenhamos nenhuma gigante da filantropia? É para essa revolução que eu tô te chamando, para isso que eu tô te convidando. Tem um projeto gigante por trás do Filantropando, mas eu preciso que você faça parte dele. Nesse momento, mandando esse vídeo para todo mundo que você puder. Mande para os formadores de opinião que você conhece, para os influenciadores das redes sociais que você conhece, para os perfis de Instagram que você conhece, para os políticos que você conhece, para os professores de universidade e para os seus familiares e amigos também, porque a gente precisa de apoio para começar essa revolução. E se você chegou até o fim desse vídeo, você é o tipo de pessoa que nós precisamos. Você se interessa pelo que as outras pessoas não costumam estar nem aí. E eu conto com gente como você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha mexido com você assim como mexeu comigo, tenha explodido sua cabeça assim como explodiu a minha alguns anos atrás, e que isso possa despertar em você o desejo de ajudar mais e, quem sabe, te motivar a se tornar um grande inovador na área da filantropia. Mereço seu joinha? Fala pra mim. Mereço? Então, se inscreve também no canal, divulga nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.